Olá, estamos aqui no estúdio da DBO Editores com a presença do professor Moacir Corsi, que é engenheiro agrônomo e professor titular do Departamento de Zootecnia da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP de Piracicaba, e uma das referências quando o assunto é pastagens, intensificação da atividade pecuária. Eu sou uma pessoa reconhecida como, junto com o professor Vidal também, um defensor acirrado, né, do pastejo rotacional. Isso já é uma coisa de 30 anos, pelo menos. Começou por aí o processo de intensificação ou não? Começou com o pastejo rotacionado, né? Algumas vezes eu já ouvi falar dessa minha atitude como eu tenha sido um visionário. Que você está pregando a intensificação da produção há 30 anos, 40 anos e agora é que ela está surgindo, né? Isso é um visionário. Na verdade, não tem nada de visionário nisso. Como se analisa a informação, você sabe aonde você pode chegar. Aliás, o pesquisador tem obrigação de analisar informações, concretizar essas informações e ver aonde que está o elo mais fraco de ligar as informações num sistema de produção. Quando você é capaz de fazer, olha, essa integração está sendo bem feita porque esse elo é o mais fraco, você pesquisa aquele elo e, evidentemente, você vai fazer uma integração melhor de todo o sistema. Quando você estuda fisiologia da planta forrageira, você percebe que isso é possível. E é claro, você pode fazer no sistema contínuo, é a mesma coisa, ela tem produtividades semelhantes, mas quando você começa a elevar a produtividade a níveis mais elevados, você não consegue fazer no sistema contínuo, porque você precisa de uma atenção muito frequente no seu pasto em sistema contínuo, porque ele está mudando toda hora e você tem que estar alterando a taxa de lotação conforme aquilo está fazendo. E no rotacional é muito mais fácil que eu faça, né? Muda também, a produtividade muda, a necessidade de acertos na taxa de lotação muda, mas é muito mais fácil. Se estiver passando muito, a minha forragem estiver passando muito, aquele piquete, ele é vedado e você conserva aquele piquete na forma de silagem, feno, seja o que for, e você ajusta a taxa de lotação através da área. Você diminui a área, então você está ajustando a taxa de lotação, você está aumentando a taxa de lotação. Agora, eu preciso aumentar a taxa, eu preciso de mais área, evidentemente eu tenho que suplementar os animais, e isso vem dessa defasagem na estacionalidade de produção. A estacionalidade de produção permite você conservar a forragem, permite você suplementar com a forragem que foi produzida em excesso durante uma época do ano, que no nosso meio aqui é de dezembro a janeiro. Então, dá para a gente fazer isso com facilidade. Agora, é interessante essa situação, né, de como é que por que é a intensificação? Por que sempre nós conversamos em intensificação? Porque se nós não tivermos níveis de retorno econômico semelhantes nas atividades de uso do solo, a pecuária tem pouca chance de ser sustentável. Nós precisamos fazer com que a pecuária tenha níveis de retorno econômico semelhante a qualquer outra atividade, seja ela silvicultura, seja soja, seja qualquer atividade, nós precisamos produzir em níveis semelhantes. Eles falam, isso consegue? Consegue, a gente está convicto, porque na escola foi feito sempre assim, e agora cada vez mais nesse projeto, no Canivete, ou então no projeto Pecuária Verde, e nas diferentes células de propriedades em que você tem assistência, você percebe que o pessoal tem níveis de rentabilidade melhor do que na agricultura. Quando foi que o senhor começou a trabalhar mais essa questão do rotacionado? A minha tese de doutoramento foi exatamente isso, eu comecei a trabalhar com isso daí, né? Mas era uma ideia que veio de onde? Dos conceitos que eu tinha nos Estados Unidos, quando eu estava estudando. Porque a impressão que o pessoal tem é que quando você sai para o exterior, você vai ver alguma coisa prática que você vai trazer daquela maneira que ela está sendo colocada lá e vai trazer e implantar num sistema aqui no Brasil. E não é assim. Não é assim. Você tem ajustes que você tem de fazer. Então, o que interessa de fato quando você sai para o exterior para estudar? É o conceito, é a base, é o conhecimento básico do negócio. E esse conceito do rotacionado já tinha lá? Já tinha.
já tinha. Então você começa a estudar com isso daí. Já veio a dobradinha rotacionada adubação, essa ideia, ou a adubação surgiu depois? A adubação é quase ela vem junto, né? Porque é um complemento, porque a retirada de nutrientes que você tem no solo, com uma taxa de rotação maior, é muito maior. E você precisa fazer com que essa planta tenha uma rebrota vigorosa, porque você quer um período de descanso dessa planta o mais curto possível, para que você aproveite mais o período de verão, o período da chuva, né? O período em que você tem maior produtividade. Então você precisa fazer com que essas rebrotas sejam vigorosas e sejam só folhas. E quando é mais folha, evidentemente mais nutrientes você está extraindo à medida que o animal está consumindo aquilo lá, com muitos animais. Aí, normalmente, o pessoal diz, mas tem uma grande reciclagem de nutrientes, porque as fezes, a urina, etc. Isso tudo é verdade. Só que a distribuição dessa fertilidade feita pelo animal, que fezes e urina, ela é muito irregular. Então, a gente não pode contar com aquilo. A gente conta, evidentemente, através da análise do solo, que vai mostrar que aquilo está existindo de fato. Mas você não pode fazer um cálculo a priori dizendo vai acontecer isso. Exatamente porque a distribuição é muito errática. Então, a gente não tem essa informação. Vocês testaram, digamos, um pacote tecnológico na escola antes de levar isso para os produtores? Sim, nós trabalhamos muito tempo antes de fazer isso. Quando foi essa parte? Então, logo no início, quando nós começamos a fazer essa tese de doutorado, que foi logo na década de 70, nós trabalhamos muito tempo produzindo leite no sistema rotacionado e teve muitas excursões de produtores que até hoje alguns me encontram e falam, eu fui lá, lembra quando você estava fazendo aquela divulgação, etc. Então, trabalhamos muito tempo. Aliás, Maricela, acho que isso é um ponto muito importante que você levantou. A gente precisa ter convicção das ações ou das tecnologias que a gente passa para o produtor. Você tem que ter plena consciência que aquilo vai dar certo. E se não der certo, vai ser por um motivo que você acha facilmente por que não deu certo. Ou você descobre rapidamente. Porque se você estiver testando com o produtor alguma ideia, certamente isso não vai dar certo, né? Porque o produtor está gastando, ele tem convicção de que o que está passando a ele é uma coisa que dá resultado. E isso precisa, de fato, ser considerado pelo consultor ou então o que está dando assessoria. E hoje, depois de 30 anos dessa pregação, né, ainda é uma minoria que faz o rotacionado? Infelizmente mas cresce, todo ano cresce. Então ela está numa crescente que é O senhor consegue fazer um balanço do que o senhor já conseguiu? Em propriedades? Vamos dizer assim, eu não vou te dar um número, porque eu não tenho esse número, mas hoje é muito frequente o pessoal em palestras e em outros encontros com o produtor, ele querer saber como faz, ou como que eu vou executar isso. E antes não era assim. Antes a dificuldade era convencê-lo a pensar numa atividade como essa. Hoje é o contrário, ele quer saber como faz e alguns querem saber até onde eu posso chegar, porque eles já estão fazendo. Então houve uma mudança de mentalidade na sua visão. Muito significativa, bastante significativa. Nossa, valeu então, hein, professor, a pregação, porque que é o mais difícil é fazer mudar o pensamento. Exato, e tem produtores que quando começam a trabalhar, rapidinho, um ano depois do trabalho, eles já querem dobrar a área ou fazer mais daquela atividade, porque eles percebem claramente que isso é o caminho. E normalmente a gente fala, não, vamos mais devagar, que você ainda não está preparado para aumentar a sua área, senão se nós aumentarmos, aí nós vamos ter problema mais para frente. Vamos acertar primeiro a equipe técnica, vamos ver como é que o pessoal está trabalhando para aumentar a área. Então é com bastante segurança que eles aumentam, e quando eles aumentam com essa segurança, aí que eles desenvolvem bastante. Hoje tem propriedades que 100% da propriedade é intensificado, coisa que antes não existia. O senhor acha que a dificuldade maior do pessoal é essa coisa modular que o senhor fala? Quando uma pessoa vê a possibilidade que ela tem, o pecuarista vê a possibilidade que ele tem, ele já fala, eu vou botar na fazenda toda. E o senhor fala, não, começa com 10%, depois passa para 20%, para 30%. Essa seria a maior dificuldade, o pessoal fazer por partes? Ou quem não adota a tecnologia, não adota por quê? Que dificuldade tem? A maior dificuldade é começar com pouco, né? Sempre quando a gente está trabalhando, a gente diz ao produtor que ele determina o tamanho.
e a gente nunca deixa fazer muito grande. No máximo, a média tem sido entre 6% e 10% da propriedade. E por que isso? Porque quando ele começa menor, ele tem uma capacidade de gerenciar aquele processo com muito mais facilidade do que sendo muito maior. Quando ele domina aquele espaço, né, que ele começou, aí ele sente-se mais seguro e, evidentemente, ele vai aumentando gradativamente. E esse aumento tem que ser gradativo mesmo, baseado na experiência que ele está demonstrando, no conhecimento que ele está demonstrando em manejo do pasto, manejo do animal, manejo dos recursos que ele tem, aí vai aumentando gradativamente. E depois, evidentemente, ele vai crescendo, chegar no máximo nos 100% da propriedade. Poucas propriedades ainda são 100%, mas já tem propriedades 100% sendo intensificadas, coisa que era muito raro antigamente. E o que é mais difícil dentro do passeio rotacionado, professor? O que é mais difícil? A entrada, a altura de entrada e saída, a adubação? O que é mais difícil para o pecuarista? É muito frequente que tem uma perda de forragem na propriedade. É muito frequente isso. Tem situações em que ele não tem nada de forragem, que está muito ruim. Aí é uma outra atividade, outra atitude que nós vamos tomar. Mas vamos pegar, vamos dizer, mais a regra. A regra sempre tem perda de forragem. Você fala, como tem perda? Todo mundo diz que não tem pasto, não sei o quê. A perda é mais ou menos assim, perto da aguada você está rapado, o pasto está muito ruim, muito distante da aguada já tem sobra de pasto. Então, quer dizer, isso é perda. É perda nos dois sentidos. O proprietário pensa, o pecuarista pensa que a perda é só onde o animal não foi lá para consumir aquela forragem, porque o pasto está alto e não foi consumir. Não, ele já perdeu aonde está rapado também, porque ele nunca deixou a planta atingir o potencial que ela tem de produção. Ele perde nos dois extremos, né? Tanto no rapado como naquele subpastejado. Então, uma das maneiras é acertar primeiro a perda. Olha, você não pode perder forragem, você está produzindo, não tem sentido você começar a produzir mais se você já está perdendo. Então, vamos começar a acertar o manejo. Então, você começa a acertar primeiro o manejo. O manejo, nesse caso, é muito mais fazer com que a planta tenha um resíduo pós-pastejo que permita uma rebrota rápida. É muito mais nesse sentido. E como é que você configura, se você está à distância, como é que você configura se ele está fazendo certo ou não? Evidentemente, as visitas que a gente faz, a gente vai ver se ele está fazendo certo ou não. Mas quem determina o manejo mesmo correto é o ganho de peso do animal. Então, uma das coisas que sempre se propõe ao pecuarista é comece a pesar os animais, porque essa é a variável que a gente sabe que se o manejo está sendo bem feito ou não está sendo bem feito. O animal acusa isso com facilidade, né? Então, a hora que ele começa a acertar esse manejo, deixando um resíduo adequado, etc., você começa a melhorar a produtividade, aí você começa a adubar. Normalmente, a adubação é a última coisa que você faz no manejo. Primeiro se acerta toda essa parte de consumo da forragem. A demanda e a oferta tem que estar equilibrada. Está produzindo, está consumindo. Depois é que você faz essa adubação. Ainda tem resistência à adubação, né, professor? Existe bastante resistência. E também, Maristela, o mais interessante é que eles começam a fazer, a resposta é muito boa, e depois, num certo tempo, ele para. Ele para de fazer as adubações porque ele achou que está muito bom, que ele atingiu a meta que ele se propunha, ele está satisfeito. Então ele começa a reduzir ou até para. E evidentemente aí a queda é brutal, né? Porque você está com uma taxa de rotação muito alta, etc. E isso muitas vezes dá uma sacudida no pecuarista e fala, puxa vida, então eu tenho que fazer melhor, eu tenho que voltar a fazer a atividade. E já acontece isso e felizmente eles voltam de novo a usar a tecnologia para ter a taxa de lotação mais elevada. E taxa de lotação é a variável, aliás, eu acho que é uma das poucas variáveis ainda que restam para ser intensificadas. E é a variável que mais alavanca o processo de produtividade. Se nós não mexermos na produção, na taxa de lotação em número de animais por unidade diária, nós não temos produtividade. A produtividade não aumenta em termos de retorno econômico. Existe aumento, como nós estávamos conversando anteriormente, existe aumentos de ganho de peso de 400 gramas, que é a média brasileira, para 700 gramas, que é um ganho muito bom em pasto o ano todo. Isso é ano todo, 700 gramas o ano todo. A média é 400 gramas. Isso significa um aumento de 75%. Mas quando você pega a base da produtividade, que são 5 arrobas,
e multiplica por 1,75, você chega a 8,7 arrobas. Aí você multiplica as 8,7 arrobas por R$ 158,00, que hoje é o preço em São Paulo da arroba, ela vai dar o correspondente a 18 sacos de soja a R$ 75,00 por saco de soja. E isso não é sustentável. 18 sacos não é sustentável. Isso é produção bruta de soja. Quando que o custo de uma lavoura de soja é 40 sacos. O indivíduo produz menos da metade do custo. Então, desse jeito, nós precisamos rever os nossos conceitos em relação à sustentabilidade da pecuária. Nós precisamos começar a produzir mais. Nós precisamos começar a ver números como 30 arrobas, coisas desse tipo. E frequentemente você vê na mídia e nas conversas que o indivíduo está produzindo 12 arrobas e acha que está bom. Não está bom. Isso daí ainda é insuficiente para se considerar sustentável. Por que está entravando esse avanço maior? A taxa de lotação é uma das variáveis mais significativas nesse atraso. E o que os produtores não fazem? Eles têm medo do período de inverno, do período seco, onde eles têm de suplementar os animais. Ou fazer um planejamento. Na propriedade que você conhece, que eu tenho, eu trato muito poucos animais. Se você for lá, tem 20 animais tratando, 30 animais, 50 animais, e nunca passa disso. E são exatamente animais que eu quero pegar um preço melhor. Ele não vai acabar nesse período do período seco, ele vai acabar no comecinho das águas, mas eu quero colocá-lo agora para venda, porque eu tenho a oportunidade de comprar animais de reposição no final do período seco, quando eu tenho muito mais preços favoráveis, ou então muito mais escolha de animais. Então eu preciso acabar alguns poucos animais. Hoje, por exemplo, eu tenho lá 3 grupos de animais que estão a pasto, engordando a pasto, estão muito bem, engordando muito bem a pasto, não come nada, só sal, pasto e água. E tem um grupo de animais que são os que são inferiores, que estão sendo tratados. Eu tenho lá 50 animais que estão sendo tratados. E esses animais, evidentemente, é para eu colocar no mercado junto com aqueles que estão no pasto. Então aí, eu vendo os animais, compro animais no período seco. E como é que a gente faz isso? Basta eu organizar a minha compra. Eu não quero tratar de animais, então eu organizo a minha compra. Eu sei quantos o animal ganha por dia, lá no período das águas. Eu sei quanto ele ganha no outono, eu sei quanto ele ganha no período seco. Então é muito simples, eu compro um animal agora, projeto o ganho de peso dele e sei quando eu vou vender. Se eu não quero tratar, eu faço todos os animais serem vendidos no fim do período das águas. Então, março, abril, está vendendo todos os animais, ou a maior parte dos animais. Aí você fala, mas essa época é ruim de vender, porque todo mundo está pondo no mercado. Mas depende do custo. Do meu custo é muito barato quando eu faço no pasto, ele é mais alto quando eu faço no confinamento. Mas será que a pecuária tem uma cultura do gasto mínimo, professor? Assim, passou daquilo, não, começa a ficar assustado, não posso investir mais que isso, porque senão posso ter prejuízo. Será que existe mentalmente uma trava? Eu acho que existe, sim. Para você terminar com essa trava, você tem de pesar animais e fazer cálculo. Você tem de ter um planejamento, você tem de ter um custo. E custo de pecuária é muito simples de fazer. É o que mais assusta o produtor e ele tenta se esquivar de uma pergunta, quanto é o seu custo? A coisa mais simples de fazer. Se ele pegasse e fizesse o custo, o que ele gastou no mês e dividisse pelo número de cabeças, ele tinha o custo por cabeça mês. Se ele sabe qual o ganho de peso dele, ele vai saber quanto custa a arroba. Então, eu tenho só 400 gramas. Tudo bem. Quantos quilos você tem de pôr nesse animal para batê-lo com 500 e poucos quilos? Eu tenho de pôr 300 quilos. De 200 quilos para 500 quilos, são 300 quilos que eu tenho de colocar nesse animal. Eu multiplico divido por 0,4, que é o que ele ganha no processo tradicional, vai dar lá 48 meses para ele matar esse animal. Se eu sei quanto custa por mês por animal, porque basta eu pegar o talão de cheque, ver o canhoto do cheque, saber quanto que eu gastei, quantos animais eu tenho, isso eu tenho que saber, multiplica uma coisa pelo outro, já sabe quanto que custa a sua arroba. Esse é um custo sintético. Você não sabe aonde você está pondo o seu dinheiro, mas você sabe que você está gastando aquilo. O ideal é um custo analítico, saber aonde que eu estou gastando para eu influir naquelas diferentes fontes de custo para trabalhar melhor. Mas o custo sintético é fácil. E depois que você tem esses números, você chega a saber quanto que você precisa ter de ganho para o animal permanecer na sua propriedade. Por exemplo, eu apresentei isso lá naquele encontro lá que você estava presente.
eu tenho de vender um grupo de animais. Todos eles estão acabados, todos eles estão prontos para ir para o frigorífico. Vende todos? Não, a minha carga vai ser 50 animais, 100 animais. Você vai pensando nos animais que têm um menor ganho de peso. Então, se você tem os ganhos de peso em todas as épocas, né, e preza com frequência, você sabe quanto esse animal está ganhando. E você sabe qual é o custo dele. O custo, no meu caso, o custo lá são 410 gramas. Se ele não ganhar 410 gramas, ele está me dando prejuízo. Então, se ele está aproximando de 400 gramas, 410 gramas, 450 gramas, é ele que vai embora. O outro está acabado, mas está ganhando muito mais que ele. Então, aquele outro fica, ele está me dando renda ainda. Normalmente, o pessoal faz o contrário. Eles vendem a cabeceira e vão deixando o fundo. Todos eles estão prontos para acabar. Né? Lá você não está distinguindo mais quem é quem. Todo mundo está acabado. Mas você seleciona o que vai abater, o que está ganhando menos peso. Porque, evidentemente, o animal que está se acabando, ele está com mais gordura no corporal. E isso custa mais caro. E ele vai ganhar menos peso. Aí, quando ele começa a ganhar menos peso, você vende o animal. Só fazendo isso, a diferença dos que ficam, então, os que estão ganhando mais peso, em relação àqueles que saem, que evidentemente estão ganhando menos peso, são 33% no ganho. É muita coisa. Quer dizer, os que ficam ganham 33% a mais. A mais do que os que estão sendo vão ter mais forragem disponível. Exato. Você vende aqueles animais lá, você já aumenta a sua média de 33%. Eu não gastei nada. O que eu gastei? Eu fui lá pesar o animal e ter evidentemente, ter o controle, né? Mas, então, é fácil de gerenciar. Por que não quero tratar? Que a gente está vendo hoje o recurso da suplementação utilizado em muitas situações para acelerar a terminação do animal, acelerar o processo de recria, levar o animal para um confinamento mais pesado, né, ter um ganho melhor a pasto, que é uma lógica importante para não ter um custo menor no confinamento. O que é não quero tratar? Às vezes ele tem dificuldades de mão de obra, problema de equipe, às vezes é problema de infraestrutura, ele não tem infraestrutura adequada ainda. Muita gente começa a tratar na propriedade e você vai ver o espaço de coxa é inadequado para aquele número de animais. Então você está usando uma tecnologia do século XXI, mas está empregando uma infraestrutura do século XVIII. Então, eu sempre fotografo um coxo que acho que vocês também conhecem, é um coxo pequeno, coberto no meio de um pasto. Pequeno, sim. 4 metros. Esse é padrão. Aquilo é do século XVIII. Aí você fala, mas como século XVIII? Aquilo está adequado e correto quando você tinha uma taxa de lotação baixa. Então, você tinha poucos animais que, evidentemente, aquilo era mais do que satisfatório. Aí você muda a sua tecnologia, você muda para um nível de taxa de lotação mais intensificada. Então, às vezes você dobra aquela taxa de lotação, ou às vezes você triplica, vai aumentando. Mas você mantém a mesma infraestrutura. Não muda o coxo. Não muda o coxo. Aí está errado. Como é que eu vou usar uma suplementação para ganhar peso, etc., sendo que poucos animais, somente os dominantes, é que vão ter acesso àquela suplementação. Ou então, vai ser irregular a adequação da suplementação dos animais. Aí, evidentemente, eu não tenho a resposta que é possível de ter aplicando aquela tecnologia. E quando isto não acontece, é frustrante para o produtor. Então, ele passa a adotar aquela ideia de que não dá para suplementar e não suplementa. Não é que a tecnologia está errada, a tecnologia está correta. O que está errado é a aplicação daquela tecnologia naquele sistema. A suplementação, em termos de degraus tecnológicos, ela viria um pouco antes da adubação, por exemplo, dentro do sistema do pastejo rotacionado. Como é que o senhor... Não, eu acho que deveria primeiro aumentar a taxa de lotação para justificar a suplementação. Porque a suplementação, evidentemente, é para o excesso. Eu estou complementando o que a pastagem não é capaz de oferecer. Mas para eu ter maior rentabilidade, eu tendo a acelerar primeiro a taxa de lotação. E o pessoal depois faz isso? Não, normalmente faz o contrário. A adubação é a última coisa que eles colocam. Normalmente faz o contrário. E é isso que eu digo. A janela que ainda continua aberta e que tem o maior poder de alavancagem na produtividade é a taxa de lotação. Porque as outras janelas já estão muito bem exploradas. E tem tecnologia corretas para isso.
e está se fazendo está se aplicando essas tecnologias. Mas ainda ela não está na sua plenitude de explorar essa tecnologia, vamos dizer, suplementar, mas suplementar um número maior de animais, de tal maneira que eu possa ter uma produtividade maior do que tem hoje, né? Essas produtividades de 8, 10 arrobas, eu acho que ainda é muito pouco ainda para a gente se tornar um protagonista. Hoje nós somos coadjuvante. A nossa atividade pecuária é coadjuvante no agronegócio. Ela não é protagonista exatamente por causa da baixa produtividade.